e amém. Amados, quando a gente pensa na plenitude do Espírito Santo, a gente vê muitas pessoas achando que a plenitude do Espírito Santo está apenas reservado às questões das manifestações extraordinárias, experiências e dons sobrenaturais. Mas Paulo mostra nessa carta que a plenitude do Espírito Santo não se resume apenas àquilo que acontece no culto, às nossas experiências, mas sobretudo o mover do Espírito que move a nossa vida em todos os aspectos e em todo o tempo. A plenitude do Espírito Santo não se resume à questão litúrgica, à questão do culto. O mover do Espírito envolve a nossa vida, uma vida conduzida pelo Espírito, dia por dia, e não apenas no momento litúrgico. Então muitas pessoas às vezes pensam que a plenitude do Espírito está relacionada apenas a experiências emocionais e dons sobrenaturais, mas o poder de Deus envolve toda a nossa vida, em todo o nosso viver. Por isso na carta de Paulo aos Efésios, Paulo diz: andeis de modo digno da vossa vocação. E andar é viver. Viver de modo digno do Evangelho, ou seja, viver de acordo com as Escrituras, ou seja, a nossa vida sendo conduzida pelo Espírito. Paulo também diz nessa carta a necessidade de que, através desse Espírito Santo habitando em nós, é que a gente vai lutar contra o velho homem, revestir do novo homem, para viver em novidade de vida. E Paulo diz: devemos andar em amor como filhos da luz, refletindo o Espírito Santo que habita em nós. Mas mais do que as experiências momentâneas que acontecem no momento litúrgico, o mover do Espírito conduz toda a nossa existência no mundo. E por isso que Paulo chega aqui no texto que nós lemos: não embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Um versículo muito conhecido, mas muitas vezes um versículo muito esquecido sobre a necessidade de enchermos do Espírito. Vivemos em novidade de vida, andar no Espírito, conduzir a nossa vida pelo Espírito é algo muito importante para se resgatar nos dias de hoje. Ter intimidade com o Espírito Santo, ouvir a voz de Deus por meio do Espírito Santo, é algo necessário que precisamos resgatar na igreja hoje. Mas o que significa então ser cheio do Espírito Santo? O que significa essa plenitude do Espírito Santo que Paulo descreve aqui? Amados, Paulo coloca isso em forma de um contraste, mostrando duas formas de controle. Primeiro diz: tem pessoas que são controladas pelo álcool. O embriagado é controlado pelo álcool, perde o domínio do seu eu, de si, e passa a ser dominado pelo instinto do álcool. Mas Paulo diz: existe outra forma de controle. É permitir que a nossa vida seja controlada e governada pelo Espírito. E dessa forma o eu carnal não tem voz. O nosso eu carnal é silenciado, é dominado. A velha natureza é dominada e agora o Espírito Santo começa a te conduzir. Você é controlado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito. Amados, o cristão precisa viver dessa forma. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida conduzida pelo Espírito, governada pelo Espírito em todo o tempo, e não apenas nos momentos litúrgicos, mas a nossa vida toda conduzida pelo Espírito Santo e governada por esse Espírito. E analisando então o verbo encher, que é destaque nesse texto, o que significa enchei-vos? O verbo no original grego está no presente contínuo. Isso indica que mostra que esse enchimento precisa ser algo transbordante, algo contínuo na nossa vida. Não se trata de uma experiência episódica, única, momentânea, mas é algo contínuo, fluindo em nós. É um transbordar contínuo do Espírito Santo. Porque quando nós paramos de transbordar, perdemos o que temos. Mas o verbo também está no imperativo. Isso significa que é uma ordem. Enchei-vos do Espírito. É uma ordem, é imperativo. Não se trata de um convite para você. Não se trata de um aspecto sugestivo, não se trata de um pedido, de uma possibilidade apenas. É uma ordem de Deus.
Por meio da Escritura, para cada um de nós, você precisa encher do Espírito. Não é uma sugestão para o crente. Não é se você quer ou não quer. É um imperativo para todo crente verdadeiro. Precisa tomar isso como ordem de Deus. Deus está fazendo de forma imperativa para nós. Não é uma sugestão. Se você quiser ser cheio do Espírito, não, é imperativo. Enchei-vos do Espírito. É uma ordem, não é um pedido. Enchei do Espírito não é um pedido, não é um convite, não é uma sugestão para nós. O cristão verdadeiro precisa ter sede do Espírito Santo. Buscar esse enchimento do Espírito Santo e ser governado por ele. Esse verbo também está na voz passiva, indicando que é obra de Deus em nós, é Deus que nos enche. Indicando que é obra do Espírito Santo em nós, mas você precisa clamar, você precisa querer, você precisa pedir esse enchimento. Para que a sua vida seja governada pelo Espírito e não pelo nosso eu carnal que quer dominar a gente. Amados, enquanto muitos embriagados são governados pelo poder do álcool, e perde a consciência da realidade e a noção da realidade, a Bíblia então nos desafia a sermos controlados pelo Espírito Santo, sermos governados pelo Espírito Santo e não pelo eu carnal, a velha natureza que quer nos governar o tempo todo. Quem não é cheio do Espírito Santo é governado pelo eu carnal. Quem não é cheio pelo Espírito Santo é governado pelo seu próprio ego, pela velha natureza. Amado, ser cheio do Espírito Santo é permitir que o Espírito Santo tenha domínio da gente, em todas as áreas da nossa vida. Que o Espírito Santo venha governar as suas palavras, governar as suas ações, governar as suas reações. Não apenas aqui no momento cultico, mas sobretudo quando o culto termina. A vida sendo governada pelo Espírito Santo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. É uma vida vivida no Espírito. Amados, então a gente pergunta, como a plenitude do Espírito Santo se manifesta em nós? O que esse texto nos ensina? Quais são as evidências de que estamos cheios do Espírito Santo ou cheios de nós mesmos? Quais são as evidências que denunciam que nós estamos cheios de nós mesmos ou que nós estamos cheios do Espírito Santo e governados pelo Espírito? Então Paulo começa a descrever para a gente. Primeiramente diz, uma vida cheia do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo resulta numa vida de sabedoria, uma sabedoria vivencial da fé cristã. A primeira evidência de uma vida cheia do Espírito Santo é a sabedoria que vem de Deus. Uma sabedoria vivencial. Paulo diz, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas sim como sábios. Mas a sabedoria que Paulo menciona não é sabedoria humana, não se trata de conhecimento humano. É um conhecimento prático, é uma sabedoria vivencial do Evangelho, é uma sabedoria vivencial da fé cristã. É viver em conformidade com o Evangelho, é você agir conforme a Escritura, pensar conforme a Escritura, reagir conforme a Escritura. O homem sábio é aquele que enxerga a vida na perspectiva de Deus e não na perspectiva dos homens. É a sabedoria que Tiago diz que é a sabedoria do alto. Tiago diz, quem quiser a sabedoria de Deus, peça, porque essa sabedoria de Deus é melhor do que a sabedoria dos homens. E Paulo então me exemplifica para a gente. O que é essa sabedoria que Paulo menciona? Ele diz, é uma pessoa que sabe remir o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo é uma demonstração de sabedoria vivencial da fé. Mas o que é remir o tempo quando Paulo diz isso? Remir o tempo não é correr atrás do prejuízo do tempo perdido, como muita gente pensa. Já vi muita gente dizer, não, remir o tempo é você correr atrás do prejuízo do tempo que você perdeu. Não se pode recuperar o tempo perdido. Tempo é uma coisa que perdeu, já foi. Agora é daqui em diante, não desperdiçar o tempo de agora em diante. Não se pode trazer de volta o tempo perdido. Remir o tempo não é trazer de volta o tempo perdido. Resgatar o que se perdeu, não é isso.
Remir o tempo é aproveitar cada oportunidade de Deus para a nossa vida, para vivermos para Deus, para a glória de Deus. Remir o tempo. Aproveitar cada oportunidade, você ser capaz de discernir as oportunidades de Deus que Ele tem dado para você dia por dia e usar isso para a glória de Deus. A ideia não é recuperar o tempo perdido, porque isso é impossível. É aproveitar as oportunidades do hoje, do agora, de amanhã, que Deus se coloca diante de nós, porque a vida, o tempo é um presente de Deus. O tempo é algo tão precioso que às vezes a gente não dá o devido valor ao tempo. O tempo passa e passa e passa e não volta. Quem aproveitou, aproveitou. Cada momento é um instante único. E às vezes nós desperdiçamos o tempo, preocupando com o amanhã ou remoendo coisas do passado enquanto o presente passa diante da gente. E por que presente é chamado de presente? Porque o presente é uma dádiva de Deus. E às vezes a gente perde o presente preocupado com o passado, que não tem como resolver, mas já foi. Preocupado com o futuro que nem aconteceu, por causa das ansiedades da vida, com as preocupações do amanhã, e perdemos o presente com a dádiva de Deus. Um filósofo cristão chamado Pascal, ele resumiu da seguinte forma: o ser humano costuma estar em tempos que não são seus, diz Pascal. O passado que já aconteceu e o futuro que talvez nem venha acontecer, e esquece de viver o presente, que é uma dádiva de Deus. Isso acontece com a gente. Transitamos em tempos que não são nossos. O passado que já foi. E o futuro que não está no nosso controle, só Deus controla o futuro. Esquecem de viver cada dia como oportunidade de Deus para nós, para vivermos cada dia para a glória de Deus. Então um cristão cheio do Espírito Santo é um cristão sábio, é um cristão que sabe aproveitar o tempo, aproveitar cada momento como um momento único, como esse momento de culto aqui. É único, nunca vai acontecer da mesma forma. Cada culto é único, porque não vai ter as mesmas pessoas, mesmo que a gente venha programar as mesmas canções, trazer a mesma liturgia, não é a mesma coisa. Porque cada momento é único. E a gente precisa olhar para a vida com essa sabedoria de remir o tempo, de aproveitar cada oportunidade de Deus para nós e vivemos para a glória de Deus. Remir o tempo também é colocar significado e colocar prioridade com foco nas coisas eternas. Isso é remir o tempo. Remir o tempo é você viver as prioridades eternas. É você entender que as coisas terrenas são segundo plano, são secundárias. Eu tenho que ter preocupações primárias, que é as coisas eternas, as coisas espirituais, as coisas de Deus. Isso é uma demonstração de sabedoria vivencial da fé. Quando eu inverto as prioridades da minha vida, coloco a minha energia, a minha força e todo o meu tempo nas coisas secundárias e terrenas e deixo de lado as coisas eternas e espirituais, eu não estou remindo o tempo. Eu não estou aproveitando o tempo, eu não estou aproveitando as oportunidades que Deus tem me dado para glorificar a Deus através do presente temporal que Ele tem colocado diante de nós todo dia. Amados, remir o tempo é investir a vida naquilo que tem valor eterno, aquilo que tem valor para Deus. Buscar uma vida mais santa, proclamar o Evangelho, servir ao próximo, fortalecer na fé, lutar pelo crescimento da igreja e no crescimento pessoal das Escrituras, que é a palavra de Deus na nossa vida. Que vai nos dar o quê? A sabedoria para a gente aproveitar melhor o tempo que Deus tem nos dado. E por que Paulo se preocupa tanto com isso, a necessidade de remir o tempo? Paulo diz, porque os dias são maus. Os dias são maus. Maus em que sentido? Porque vivemos em um mundo marcado por muitas distrações e tentações e pressões que tentam nos desviar do foco central de Deus na nossa vida. As coisas eternas, as coisas espirituais. São tempos maus.
E por isso que precisamos dessa sabedoria que vem do Espírito Santo para remir o tempo, aproveitar as oportunidades e colocar as coisas eternas como prioridades da nossa vida, porque os dias são maus. E Paulo continua dizendo: não vos torneis insensatos em relação a isso, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. E não há dúvida mais que a vontade de Deus para você é que você invista mais tempo nas coisas eternas. Não há dúvida acerca disso. Qual a vontade de Deus? É que você coloca as coisas eternas como prioridade da sua vida. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Essa é a sabedoria que nós conseguimos por meio do Espírito Santo. Então, uma das evidências da plenitude do Espírito Santo é alguém que tem essa sabedoria, que é capaz de discernir a vontade de Deus, é a pessoa que é capaz de remir o tempo, capaz de colocar Deus como prioridade na sua vida o tempo todo, e vive para a glória de Deus. Dessa forma, o cristão cheio do Espírito Santo não apenas pergunta: como eu posso gastar meu tempo? O cristão cheio do Espírito Santo não fica restrito a essa pergunta: como eu posso gastar o meu tempo? Não é essa a pergunta. A pergunta é: como eu posso usar o tempo que Deus tem me dado para glorificar a Deus? Como eu tenho usado a vida que Deus tem me dado para glorificar a Deus? Porque a vida não é avaliada pela quantidade de anos que vivemos, mas pela fidelidade com que aproveitamos as oportunidades que Deus tem dado para nós. Remir o tempo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela aprende a transformar cada dia em uma oportunidade para honrar a Deus. O que remir o tempo é você levantar cada manhã e dizer: Deus, não deixe eu perder as oportunidades que o Senhor vai me dar nesse dia para glorificar o Senhor. Deus, faça com que cada dia seja uma oportunidade para me honrar a Cristo. Remir o tempo. Segundo, amados, a gente aprende no texto que a outra evidência de que estamos cheios do Espírito Santo é quando a adoração é expressa em forma de gratidão. A plenitude do Espírito Santo transforma a nossa adoração em gratidão, diz Paulo no verso 19 e 20. Ele diz: falando entre vós entre salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Senhor Deus e Pai e Salvador Jesus Cristo. Amados, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma comunidade adoradora. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma adoração que transborda em gratidão e que nasce do coração. E que é resultado da vida de sabedoria que ele descreve nos versos 15 a 18. Porque quando você tem essa sabedoria que vem de Deus, você já começa a transformar a sua vida como uma expressão de adoração a Deus. Porque a nossa vida é um culto. E Paulo então descreve como deve ser a adoração do povo de Deus, falando com salmos, louvando de coração, com cânticos espirituais. Ele destaca que a nossa adoração precisa primeiramente partir do coração. Porque quando nós entendemos que a vida é uma dádiva de Deus e o tempo que Deus tem nos dado é um presente de Deus, deve nos conduzir exatamente à adoração em demonstração de gratidão e aproveitar bem o tempo que Deus tem nos dado. A adoração cristã possui essa dimensão comunitária, porque ele sempre coloca no plural, sobre o ajuntamento dos santos para louvar a Deus. Além de ser uma adoração que vem do coração, que procede do coração, e não como meras palavras. Ou seja, as nossas canções precisam vir da alma. Precisamos cantar com a alma, louvar com a alma, de coração, porque nós sabemos o quanto Deus tem sido bom para conosco. Então, quando nós chegarmos aqui para cultuarmos, as nossas canções não podem ser canções frias. Precisamos cantar de coração, diz Paulo.
Porque Cristo é tudo por nós, é a razão da nossa vida. Nada tem sentido na nossa vida se não for Deus. Então que a nossa adoração seja autêntica, que nossos louvores venham partir do coração, entendendo que essa é a nossa missão, viver para a glória de Deus e louvar a Deus para todo sempre. Amados, isso tem que partir com um sentimento de ação de graças, gratidão do nosso coração. Uma vida cheia do Espírito Santo, um coração regenerado, é um coração grato. Porque você começa a olhar a vida com outros olhos e ver como Deus tem sido bom para você. Deus tem dado saúde, você está respirando. Só o fato de você estar vivo já é um motivo para você louvar a Deus. O salmista diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Ou seja, nós temos muitos motivos para adorar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo empenho, porque Deus tem sido muito bom para conosco. Temos muitos motivos. O coração cheio do Espírito Santo não tem espaço para murmuração, mesmo nos tempos difíceis, mas para gratidão. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não foca no problema, ela foca na capacidade que Deus tem de resolver os problemas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo vai se alegrar nas tribulações, como dizem as Escrituras. Mesmo nas aflições, o cristão cheio do Espírito Santo sabe que Deus está conduzindo a sua vida. E que Ele tem propósito para todas as coisas. Mesmo as coisas ruins que acontecem com a gente. Como diz José para os seus irmãos que venderam José para o Egito. José era cheio do Espírito Santo. José disse: vocês intentaram mal contra mim, Deus conduziu isso para o bem. Porque ele entende que a sua vida é conduzida pelo Espírito, guiada pelo Espírito, governada pelo Espírito, e que ele não vai deixar que as maldades venham fugir dos propósitos de Deus para a vida dele. Ele entende que Deus está conduzindo a vida dele, não as maldades humanas. E uma coisa que a gente aprende, meus irmãos, é que uma vida cheia do Espírito Santo tem uma perspectiva da realidade diferente. José entende que Deus é Senhor da vida dele, não os irmãos que o venderam. É Deus que conduz a vida de José, não os irmãos de José. E uma das coisas que a gente aprende com José, que é uma demonstração que ele era governado pelo Espírito, cheio de Deus, é que ele não deixa que as maldades que fazem contra ele venham tirar o pior dentro dele. Isso é muito importante, meus amados. Muitas maldades fizeram com José. José nunca deixou a sua essência, nunca deixou de ser o que era. Você não pode deixar que as maldades das pessoas venham amargurar a sua alma, amargurar o seu coração. José não deixou. José disse: eu não vou deixar o mal mudar quem eu sou. Eu não vou deixar a maldade do outro fazer que eu seja uma pessoa má também. Não, má é a outra pessoa, eu vou continuar uma pessoa boa. De lá vem maldade, daqui vem bondade. É assim que o cristão vive, porque ele é cheio do Espírito. Ele não deixa que a amargura que vem de lá venha causar amargura que vem de cá. Não é isso. Ele diz: não vou deixar que as pessoas com suas maldades venham transformar quem eu sou. José sempre olhou para a realidade a partir dessa ótica que Deus governa a sua vida. E é assim que devemos olhar para a nossa vida também. Certa feita eu vi uma frase que me chamou muita atenção. Quando a pessoa diz o seguinte: muitas maldades foram feitas contra mim, mas nenhuma delas mudou a minha essência de que eu sou. Exatamente isso que o Espírito Santo faz com a gente. O mundo é mau, diz Paulo, mas quando nós somos governados pelo Espírito Santo, as aflições, as maldades humanas, as questões dos homens maus contra a gente não vão mudar quem nós somos. Não vai mudar a nossa essência, não vai mudar a nossa visão, não vai trazer amargura da nossa alma, não vai trazer chateação, não vai trazer isso, porque nada vai nos atingir. Porque eu sei quem eu sou, e quem habita em mim é o Espírito Santo. Ou se a pessoa cheia do Espírito Santo não vai revidar na mesma moeda, pelo contrário,
Se foi feito mal para você, você faz o bem. Porque é quem você é. Uma pessoa boa, uma pessoa cristã. Mas fizeram maldade. O eu carnal, a natureza pecaminosa vai dizer, paga com a mesma moeda. A natureza, o velho homem vai dizer para você, não, você tem que ir, não pode, você tem que ir na mesma moeda, você tem que reagir à altura da maldade do outro, mas o Espírito Santo que domina a gente vai dizer, não, você não é aquela pessoa. Cada pessoa oferece o que tem. Se aquela pessoa oferecer maldade, que é maldade que ela tem. Você tem um espírito, você tem bondade. Você vai transferir bondade, paz, harmonia e não confusão. Uma pessoa guiada pelo Espírito. Amados, a terceira coisa que a gente aprende com Paulo, que a plenitude do Espírito Santo produz relacionamentos transformados. Porque ele termina dizendo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Porque, amados, não tem como alguém dizer assim, eu estou bem com Deus, mas eu estou mal com o próximo. Não tem gente, alguém dizer assim, não, eu estou cheio do Espírito Santo, mas aquele irmão, eu não quero nem ver a cara dele. Já vi irmão dizer assim, se aquele irmão foi para o céu, eu quero ficar bem longe, assim, num compartimento distante. Não vai para o céu, não vai para o céu, nem vai. Não precisa se preocupar com isso, você não vai para o céu. Com esse pensamento não vai. Não vai, não tem isso, não tem esse sentimento no céu. Não tem. Sujeitando uns aos outros no temor do Senhor. É harmonia. É a harmonia que reina. Porque no Espírito Santo não há confusão, não há intriga. O Espírito Santo não age apenas na esfera da espiritualidade individual, mas também coletiva. A ação do Espírito Santo em nós molda a forma como nós relacionamos uns com os outros. Muda a forma como nós enxergamos uns aos outros. A verdadeira espiritualidade sempre se manifesta na forma como nós tratamos uns aos outros e na forma como nós convivemos. A forma como nós enxergamos uns aos outros, enxergamos com um olhar de graça e de misericórdia e de compaixão. Amados, o verbo sujeitar que Paulo usa transmite a ideia de colocar-se à disposição do outro. Não se colocar acima do outro, mas se colocar à disposição do outro, demonstrando respeito. E o fundamento disso é o quê? O temor de Cristo que nós temos no coração. Porque quanto mais nós estamos cheios do Espírito Santo, menos do eu estamos cheios. Porque onde está a plenitude do Espírito Santo, não existe espaço para o ego. Não existe espaço para o ego. O eu está crucificado com Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não procura glorificar a si mesmo, mas glorificar sempre a Cristo. O Espírito Santo habitando em nós não produz arrogância, não produz soberba, produz humildade. Humildade. Isso que o Espírito Santo produz em nós. O Espírito Santo nos faz entender que somos todos iguais aos pés da cruz. Não olhamos com superioridade com ninguém, porque sabemos que somos pobres, miseráveis, pecadores, carentes da graça de Deus. Aos pés da cruz nós somos todos iguais. Miseráveis pecadores que dependemos todo dia da graça de Deus. Isso que nós somos. Todos iguais aos olhos de Deus. Cristãos cheios do Espírito Santo preferem servir do que serem servidos. Preferem edificar do que competir com o outro, mas cooperar, preferem edificar, construir, refletindo sempre o caráter de Cristo, que é o servo por excelência. Cristo é um servo modelo, porque pensa bem, Jesus é Deus, todo-poderoso, sentado no trono, ele decidiu tomar forma humana, se humilhou, tomando forma humana para viver entre nós. Para servir, pegou uma bacia, colocou água, lavou os pés dos discípulos. Os discípulos diziam, não, Jesus, o Senhor não pode lavar nossos pés, é nós que temos que lavar os pés do Senhor. Jesus diz, se você não entender a mensagem, você não faz parte do meu reino. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Quem quiser seja Senhor, quer ser Senhor, que seja servo de todos os outros. Porque essa dinâmica do reino, diferente da dinâmica do mundo.
A dinâmica do mundo é diferente, mas do povo de Deus é essa, servindo uns aos outros. Amados, uma igreja cheia do Espírito Santo não é marcada por disputas, por posição, por reconhecimento ou poder, mas é para glorificar a Cristo e não a nós mesmos. A pessoa cheia do Espírito Santo não existe espaço para briga de egos, de gente querendo aparecer mais do que outros, mas pessoas cheias do Espírito Santo servem com alegria e não por competição, porque entende que está fazendo para Deus. Como diz Paulo, é a Deus que nós estamos servindo e não a homens. É assim, amados, onde o Espírito governa, a humildade vence o nosso orgulho. O serviço substitui a ambição e Cristo é exaltado através da nossa vida e através de tudo que nós fazemos para Deus. Porque a plenitude do Espírito Santo não apenas transforma o culto, ela transforma a vida e transforma os nossos relacionamentos. Porque quem é governado pelo Espírito aprende a viver como Cristo viveu, servindo em amor e humildade. Enfim, meus amados, quando nós somos controlados pelo Espírito Santo, a nossa vida é conduzida com sabedoria. Essa sabedoria é vivencial do Evangelho. É uma vida moldada para o Evangelho. Você sempre pergunta, Cristo vai ser glorificado nisso ou não? Uma vida conduzida pelo Espírito Santo, você sempre está perguntando, Cristo vai ser exaltado ou não com essa atitude que eu pretendo fazer? Uma vida controlada pelo Espírito Santo é cultivar um coração grato na nossa adoração, é adorar de coração, de alma, como Paulo descreve. E, sobretudo, viver em comunhão uns com os outros. A pergunta que devemos fazer, refletindo sobre o texto, é: quem está governando a sua vida? Essa pergunta é chave de Paulo no texto. Quem governa a sua vida? Quem governa a sua vida? Quem dirige os seus passos? Quem conduz? A velha natureza, o eu carnal, o ego, está conduzindo a nossa vida? O Espírito Santo está governando a nossa vida? Porque uma vida governada pelo Espírito resulta numa sabedoria vivencial da fé. Uma vida governada pelo Espírito é uma adoração em forma de gratidão. Uma vida governada pelo Espírito envolve comunhão verdadeira entre os irmãos. É assim que o Espírito Santo move através da nossa vida. Que sejamos cada dia mais cheios do Espírito Santo. E que a sua oração dia por dia seja essa: Deus, me transborda do Espírito Santo. Porque quando mais somos transbordados do Espírito, não existe mais espaço para o eu carnal. Não vai ter mais espaço para a soberba humana. Não vai ter mais espaço para a velha natureza. O Espírito Santo toma conta e nos guia. E começamos a enxergar a vida através dos olhos do Espírito Santo. É isso que Ele quer de nós. Amém? Coloque em pé, vamos orar junto, agradecendo a Deus nesse momento. Glória a Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração. Faça a sua oração diante de Deus.